Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Que alegria e que honra ter cada um de vocês aqui conosco, neste projeto que o Criador tem abençoado tanto. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo aprofundado do livro de Provérbios, mergulhando de cabeça no capítulo 15. Este é um capítulo riquíssimo em sabedoria prática para o nosso dia a dia, para as nossas relações e principalmente para o nosso coração. O capítulo já começa com uma pérola de sabedoria que, se aplicada, pode transformar completamente nossos relacionamentos. O versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pensem comigo sobre o poder que existe nisso. Quantas discussões, brigas e mágoas poderiam ser evitadas se apenas escolhêssemos a brandura em vez da dureza? A palavra branda não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É sinal de domínio próprio, de sabedoria que vem do alto. Ela tem o poder de desarmar um coração irado, de acalmar uma tempestade que está se formando. Já a palavra dura, ríspida, cheia de acusação, age como gasolina no fogo. Ela não resolve, ela inflama, ela cria barreiras e distancia as pessoas. Salomão nos ensina que a forma como falamos é tão importante quanto o que falamos. É um convite para sermos pacificadores, para usarmos nossa boca para curar e não para ferir. Seguindo para o versículo 2, lemos que a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Isso complementa perfeitamente o primeiro versículo. O sábio não apenas sabe o que dizer, mas sabe como e quando dizer. Ele embeleza a verdade, tornando-a atraente e fácil de receber. Sua fala é como uma obra de arte, bem colocada e edificante. Em contraste, o tolo simplesmente jorra o que vem à sua mente, sem filtro, sem sabedoria, espalhando insensatez por onde passa. Que possamos pedir ao Criador que nos dê uma língua de sábios, para que nosso falar seja sempre para edificação, e não pensem que nossas palavras e ações passam despercebidas. O versículo 3 é um lembrete poderoso. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nada escapa ao olhar atento do nosso Deus. Ele vê o sacrifício silencioso, a palavra de ânimo dita em particular, o gesto de bondade que ninguém mais notou. Mas ele também vê a injustiça, a palavra maldosa, o coração orgulhoso. Saber disso nos traz duas coisas: conforto e responsabilidade. Conforto, porque mesmo quando ninguém reconhece nosso esforço para fazer o bem, Deus vê. E responsabilidade, porque Ele também vê quando nos desviamos do caminho. Que essa verdade nos inspire a viver de forma íntegra, sabendo que vivemos diante de um Deus que tudo vê e tudo sabe. O capítulo continua a contrastar o caminho do justo e do ímpio. O versículo 8, por exemplo, nos alerta: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Isso nos mostra que Deus não está interessado em rituais vazios ou em religiosidade externa. Não adianta oferecer grandes sacrifícios se o coração está longe dele, cheio de maldade. O que agrada a Deus é a sinceridade de um coração reto, a oração humilde de quem o busca de verdade. É a intenção do coração que valida o ato. Um simples sussurro de um coração sincero vale mais para Deus do que a oferta mais extravagante de um coração impuro. Salomão também fala sobre a importância de aceitar a correção. O versículo 10 diz: correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. E o versículo 32 complementa: o que rejeita a instrução despreza a sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. Ninguém gosta de ser corrigido. É verdade. Nosso orgulho se sente ferido, mas a sabedoria consiste em entender que a correção é uma ferramenta de Deus para nos manter no caminho certo. Rejeitar a repreensão é como rejeitar um remédio que pode nos curar. É um ato de autossabotagem. A pessoa humilde e sábia ouve a correção,
reflete sobre ela e a usa para crescer, para se tornar melhor. Ela entende que a correção é uma prova de amor, como diz o versículo 5. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Ainda nesse capítulo, encontramos conselhos valiosos sobre o coração. O versículo 13 é maravilhoso. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. A alegria que vem de dentro, a alegria que tem sua fonte no Senhor, transparece em nosso exterior. Ela ilumina nosso semblante. Por outro lado, a tristeza, a amargura, o peso no coração, acaba com o nosso ânimo, suga nossa energia e nos deixa abatidos. Por isso é tão importante guardar nosso coração, como Provérbios 4 nos ensina, e buscar a nossa alegria na fonte certa, que é o próprio Deus. E o versículo 15 reforça isso. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é um banquete contínuo. A circunstância pode ser difícil, mas se o coração está ancorado na alegria do Senhor, encontramos força para continuar. É uma festa que acontece por dentro, independentemente do que acontece por fora. Outro ponto fundamental que Salomão aborda é a diferença entre ter muito com problemas e ter pouco com paz. Vejam os versículos 16 e 17. Melhor é o pouco, com o temor do Senhor, do que um grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado, e com ele o ódio. Que lição poderosa para a nossa sociedade tão focada no ter, no acumular. A Bíblia nos mostra que a qualidade de vida não está na quantidade de bens, mas na qualidade dos relacionamentos. E principalmente no nosso relacionamento com Deus. De que adianta ter uma mansão cheia de tesouros, se não há paz, se há brigas, ansiedade e medo? É muito melhor ter uma vida simples, com um básico para viver, mas com um coração em paz com Deus, com amor no lar, com relacionamentos saudáveis. A presença de Deus e o amor valem mais do que todas as riquezas do mundo. O capítulo 15 também fala sobre planejamento e soberania divina. O versículo 22 nos diz: onde não há conselho, os projetos fracassam, mas com a multidão de conselheiros se confirmam. Isso nos chama à prudência, a buscar conselhos de pessoas sábias, antes de tomar grandes decisões. Não devemos ser autossuficientes, mas ao mesmo tempo, o versículo 25 nos lembra que o Senhor derruba a casa dos soberbos, mas estabelece a herança da viúva. Isso mostra que no fim das contas, é Deus quem tem o controle. Podemos planejar, mas é a vontade dele que prevalece. Ele humilha o orgulhoso e exalta o humilde e desamparado. Nossos planos devem sempre ser submetidos à sua soberana vontade. Finalmente, o capítulo se encerra com uma chave de ouro. O versículo 33, que resume a essência de toda a sabedoria. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E precedendo a honra, vai a humildade. Esse é o ponto de partida e o destino de quem busca a verdadeira sabedoria. Temer ao Senhor não é ter medo dele, mas ter um profundo respeito, uma reverência que nos leva a obedecer e a querer agradá-lo. Esse temor é a própria escola da sabedoria. E a segunda parte do versículo é crucial. A humildade vem antes da honra. No reino de Deus, a lógica é invertida. Quem quer ser exaltado, precisa primeiro se humilhar. Humilhar-se diante de Deus, reconhecendo nossa dependência dele, e humilhar-se diante dos outros, servindo e amando. A honra que vem de Deus é a consequência natural de uma vida humilde e temente a Ele. Que possamos guardar essas palavras em nosso coração. Que a resposta branda esteja em nossos lábios. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que busquemos a paz acima das riquezas e que caminhemos em temor e humildade diante do nosso Criador. Muito obrigado por acompanharem este estudo conosco. Se essa palavra falou ao seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo.
deixar o seu comentário, compartilhando o que você aprendeu e, claro, compartilhar com seus amigos e familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas pela sabedoria transformadora da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Que a graça e a paz do Criador estejam com todos vocês. Até a próxima.